Saudamos os nossos irmãos e irmãs com a paz do nosso Salvador e intercessor Jesus Cristo. Sejam bem-vindos a mais um estudo bíblico da Palavra de Deus. Antes de iniciarmos, vamos fazer uma breve oração. Maravilhoso Deus, Pai Criador dos céus, da terra e do mar, Deus de amor, Deus de infinita misericórdia, aqui estamos diante do Teu trono, eu, meus irmãos e minhas irmãs, primeiramente para te pedir perdão dos nossos pecados. Conceda-nos, Pai, o Teu Santo Espírito, para que Ele habite em nós, faça morada em nós e nos ajude no entendimento da Tua Palavra, que possamos aceitá-la sem rejeição, porque o que vai ser dito aqui é a verdade, porque a Tua Palavra é a verdade. Te agradecemos pelos méritos do nosso Salvador e intercessor Jesus Cristo, que se encontra do Teu lado direito no santuário celestial, no lugar santíssimo. É em nome dele que te pedimos, hoje e sempre. Amém. Hoje vamos estudar sobre a educação cristã. Educar é desenvolver as faculdades físicas, mentais e espirituais do ser humano. Por esse mesmo caminho vai a redenção. As duas têm como objetivo a restauração do ser humano ao plano originalmente estabelecido por Deus, a semelhança com Ele. Portanto, não se pode isolar a educação da redenção. As Escrituras têm normas que ajudam a orientar a busca e aquisição da educação verdadeira, cujos benefícios são eternos. Peguem suas Bíblias, meus irmãos e minhas irmãs. Vamos ouvir a voz de Deus. Primeira pergunta: por que é importante seguir os conselhos de Deus a respeito da educação de nossos filhos? Vamos lá para Jó 36, 22. Jó 36, 22. Diz assim: eis que Deus se mostra grande em seu poder. Quem é mestre como ele? A verdadeira educação está empenhada no desenvolvimento integral do ser humano. Para alcançar esse objetivo, as orientações divinas precisam ser seguidas. Se colocada em prática, a filosofia de educação bíblica conduzirá ao êxito, mas se negligenciada, levará à adversidade. Então, se nós seguirmos o que está na Palavra de Deus, as suas orientações, seremos felizes, né? Teremos êxitos. Então, a resposta é porque Ele é mestre dos mestres. Segunda pergunta: qual foi o método original de ensino utilizado por Deus? Gênesis 2, de 15 a 17. Gênesis 2, de 15 a 17. Diz assim: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu uma ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Nossos primeiros pais deveriam permanecer afastados da árvore do conhecimento do bem e do mal. A desobediência às orientações de Deus acarretaria duas consequências: teriam que deixar o jardim e ficarem sujeitos à morte. Assim, o melhor que podemos fazer por nossa vida é seguir orientações divinas. Obedecemos a Deus porque Ele é o Criador do universo, nos ama e quer o nosso bem. Deus alertou o primeiro casal de que, se comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal, a consequência seria a morte. Infelizmente, o ser humano perdeu a imortalidade por causa da desobediência às orientações de Deus. O pecado corrompeu a imagem divina na humanidade, comprometendo os aspectos físicos, mentais e espirituais. Por isso,
O objetivo da redenção é restaurar a imagem de Deus naqueles que o aceitam. Desde o princípio, o método de ensino bíblico está fundamentado na família. E Satanás sabe disso, meus irmãos e minhas irmãs. Ele sabe disso. Por isso que o alvo principal dele são as famílias. Antes da entrada do pecado, Deus instruía Adão no fim de cada tarde. Gênesis capítulo 3, versículo 8 e 9. Nos dias dos patriarcas, a educação familiar ainda prevalecia. Os pais aprendiam de Deus na natureza por meio da tradição oral, no ensino bíblico, passando oralmente de geração em geração. Assim transmitiam esses conhecimentos aos filhos. Isso é que Deus quer que façamos com os nossos. Certo? Então, o outro método está em Gênesis 3, de 8 a 10. 3, de 8 a 10. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Isso após o pecado, após comerem a fruta. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Desde a queda do ser humano, Deus tomou providências para a salvação. Gênesis 3:15. Os sacrifícios do Antigo Testamento, nos quais o cordeiro recebia a punição em lugar do pecador, simbolizavam o ministério de Jesus Cristo, que morreria em nosso lugar. João 1, 29 a 36 e 1 Coríntios 5, 7. Desde o princípio, Deus procura o ser humano decaído e lhe oferece redenção. Deus sempre está nos buscando. Deus sempre estará nos buscando. Através da sua palavra, que está na sua casa. E mesmo que você não tenha, você tem um celular, a tecnologia, que você pode baixar todo e qualquer tipo de Bíblia, em todo tipo de versão. Então ele nos busca. E aqui está a verdade para a nossa salvação. Qual foi o método original de ensino utilizado por Deus? Deus transmitia seus ensinos face a face. E Deus ensinava através da natureza. Então, meu irmão, minha irmã, é só ter coragem, tirar um tempinho para Deus. E tudo que Ele quer, Ele só quer um pequeno momento com a gente. Só que a gente possa autorizar, que Ele possa entrar no templo que é o nosso corpo. Se eu e você não autorizarmos, Ele não pode ir contra a nossa vontade, Terceira pergunta: qual foi o antecedente bíblico para as modernas escolas cristãs? 2 Reis, capítulo 6, de 1 a 7. Reis, 2 Reis 6. 2 Reis, capítulo 6, de 1 a 7. O título aqui diz: Eliseu faz flutuar um machado. Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até ao Jordão. Tomemos de lá, cada um de nós, uma viga, e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu ele: ide. Disse um: serve-te de ires com os teus servos. Ele tomou: eu irei. E foi com eles. Chegamos ao Jordão, cortaram madeira. Sucedeu que, enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu na água. Ele gritou e disse: ai, meu senhor,
porque era emprestado. Perguntou o homem de Deus: onde caiu? Mostrou-lhe ele o lugar. Então Eliseu cortou um pau e lançou-lhe ali, e fez flutuar o ferro. E disse: levanta-o. Estende ele a mão e o tomou. A escola dos profetas foi um dos protótipos daquilo que conhecemos como os internatos cristãos. Ali eles aprendem música, liam as escrituras, trabalhavam e viviam em comunidade. Os profetas de Deus eram os professores. Ok? Então, qual foi o antecedente bíblico para as modernas escolas bíblicas? As escolas dos profetas. Quarto, de que modo funcionava a escola que Cristo dirigiu durante seu ministério terrestre? Mateus capítulo 4. Vamos lá. Mateus capítulo 4, verso 18 a 25. 4, 18 a 25. O título está aqui como A Vocação dos Discípulos. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco onde companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, os seguiram. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, ou seja, nas igrejas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da além do Jordão, numerosas multidões os seguiram. Cristo chamou os discípulos e os levou consigo, ministrando-lhes ensinamentos enquanto eles os observavam curar, pregar, ensinar-lhes a se relacionar com as pessoas. Jesus é considerado o maior mestre, o maior professor e sábio, pois conseguia, por intermédio de seus alunos, revolucionar o mundo. Seus conselhos sempre serão úteis. Eu queria que vocês abrissem as suas Bíblias em João, capítulo 21. João 21. Versículo 24 e 25. Vejam só o que está escrito aqui, meu irmão, minha irmã. Este é o discípulo que dá testemunho, falando de João, o João que está testemunhando isso aqui, tá? Este é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas e que as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Aí ele bota assim, versículo 25. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Que maravilha, né, meu irmão, minha irmã? Esse Deus maravilhoso, que morreu por nós, se fez homem, se fez carne, só para nos resgatar da morte eterna. Que Deus maravilhoso. Então a resposta é ensinamentos
através da observação e convivência com o mestre. A quinta, que diferença existe entre a educação cristã e a educação secular? 1 Coríntios, capítulo 2. 1 Coríntios, capítulo 2. No versículo 12. 1 Coríntios 2, 12. Diz assim: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Enquanto a educação secular se limita a formar cidadãos produtivos para a sociedade, a educação cristã vai além disso e procura formar também cidadãos para o céu. O principal objetivo da educação cristã é o desenvolvimento integral do ser humano, físico, mental, social, espiritual, intelectual, a fim de que o caráter do estudante se assemelhe ao de Cristo. Ainda em 1 Coríntios, capítulo 3, 19, diz assim: porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Porquanto está escrito: ele apanha os sábios na própria astúcia deles. Então, que diferença existe entre a educação cristã e a secular? E a educação secular? A sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. É loucura. Sexta, quais são os perigos enfrentados por estudantes cristãos em instituições seculares? Colossenses 2:8. Colossenses, capítulo 2, verso 8. Diz assim: cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Confronto com filosofias não bíblicas e ridicularização de crenças bíblicas e o enfraquecimento de valores morais estão inseridos num contexto relativista, em que os valores bíblicos são considerados obsoletos. Os cristãos precisam agir com sabedoria e dar razões definidas de sua fé. A outra passagem está em 1 Timóteo, um pouquinho para frente. 1 Timóteo, capítulo 6. 1 Timóteo, capítulo 6, o versículo 20 e 21. E tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos, e as contradições do saber, como falsamente lhe chamam, pois alguns, professando-o, se desviarão da fé. Viu só? A graça seja convosco, Timóteo. Então, quais são os perigos enfrentados por estudantes cristãos em instituições seculares? Filosofias e vãs sutilezas, conforme as tradições dos homens, conforme os rudimentos do mundo. E tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos e as tradições do saber. Então, o ideal é que nós possamos estudar em instituições religiosas, né? Se tiverem condições, claro, né? Qual é o conselho que a Bíblia dá aos pais com respeito à educação dos filhos? Isso é muito importante. Deuteronômio, capítulo 6. Deuteronômio 6, versículo 5, de 5 a 9. 6, de 5 a 9.
Diz assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás no umbrais de tua casa e nas tuas portas. Nós temos que falar desse Deus também para os nossos filhos. É difícil, meu irmão, minha irmã, muito difícil. É muito difícil. Geralmente, o que é que os pais fazem? Pegam seus filhos e levam para as igrejas. Mas aqui Deus está dizendo que é para a gente falar para os nossos filhos. A orientação do nosso Pai é que nós pegamos a Bíblia, a sua palavra, e possamos nos reunir em família e falar dele em família. E não ir para a igreja escutar pregação. Não é isso que ele fala. Até porque nós já sabemos que os filhos vão ficar correndo dentro da igreja. A maioria fazem isso, e seus pais dificilmente chamam atenção. Mas a maioria, nós somos desobedientes, né? Nós somos desobedientes. A educação deve ser contínua, visando a formação de um caráter semelhante ao de Cristo, enquanto desenvolve as habilidades físicas, intelectuais, emocionais, sociais e espirituais. Outra passagem está em Efésios 6:4. Efésios, saímos do Velho Testamento, vamos para o Novo. Efésios, capítulo 6, verso 4. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas cria-os na disciplina e na admoestação do Senhor. A maioria de nós, amados irmãos e irmãs, aqui diz que é para a gente não provocar a ira dos nossos filhos. Nós somos impacientes. Eu mesmo falo de mim, antes de conhecer a palavra. Eu era impaciente com meu filho. Mas eu pedi perdão a ele. Eu pedi perdão ao meu filho. E a gente só reconhece a forma que realmente nós nos encontrávamos quando nós temos a coragem de abrir a palavra de Deus. Aí nós vemos todos os nossos erros, dos nossos tratamentos, como eram no passado, né? Tem até um ditado que diz: aquele que apanha não esquece, aquele que bate esquece, né? Mas a gente, quando passa a realmente examinar, a vergonha vem diante de nós. E a gente relembra o tratamento inadequado que tivemos com as pessoas que amamos, né? Que amamos. E o que podemos fazer é pedir perdão. É pedir perdão. Então nós temos que ser mais carinhosos com os nossos filhos. Temos que falar de Deus para eles. E não espancá-los, não xingá-los. Geralmente é isso que acontece. E isso passa a ser normal para a sociedade, né? E para Deus isso é loucura. Deus condena, onde Ele fala que nós temos que sentar em família e educar nossos filhos através da palavra, né? Conversar, chamar atenção. Existem várias maneiras de disciplinar uma criança sem espancar, sem bater, né? Então, qual é o conselho que a Bíblia nos dá a respeito dos pais, com respeito à educação dos seus filhos?
ensinar a palavra de Deus aos filhos a todo instante, ao levantar, andar, ao deitar-se. Criar os filhos na disciplina e a admoestação do Senhor. É a disciplina do Senhor, não a disciplina do homem, mas a disciplina do Senhor. A maioria das vezes, nossos filhos têm medo da gente, porque nós tratamos com a disciplina das tradições mundanas. Mas a partir do momento que nós fazemos diferente, nós passamos a disciplinar conforme o assim diz o Senhor, é diferente. As coisas fluem melhor, né? Oitava, quais são os objetivos que o Senhor tem para nossas crianças e nossos jovens? Isaías 54. Vamos sair do Novo Testamento, vamos para o Velho Testamento. Então, para vocês verem que é o novo e o velho, eles, né, falam da mesma coisa. Isaías 54, 13. Diz assim: todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e será grande a paz de teus filhos. Esses filhos, quando são ensinados conforme a orientação divina, eles terão paz. Assim como nós também teremos paz quando passamos a obedecer o Senhor, quando passamos a examinar suas escrituras, quando passamos a saber como me defender, como eu blindar esse templo de qualquer espírito imundo, nós passamos a ter paz. E esse que não tem o hábito, a intimidade com Deus, que a própria palavra já disse, a intimidade com Deus é quando nós examinamos as escrituras e obedecemos. Isso é intimidade com Deus. E muitas vezes pessoas que têm intimidade com Deus têm um problema gravíssimo e têm paz. E outros que não têm essa intimidade e que não blindam o seu corpo, faz uma tempestade em um copo d'água com qualquer problema, torna uma pessoa totalmente descontrolada. Mas é normal. Não tem sabedoria, não conhece a palavra, e o Espírito pinta e borda nesse templo, né? Pinta e borda. E as pessoas ficam procurando, em vez de procurar a palavra de Deus, procuram outros métodos que abominam, que são abomináveis aos olhos do Senhor, onde Satanás faz a festa, né? Usando as pessoas, tirando dinheiro das pessoas e fazendo as pessoas acreditar em mentiras, como a imortalidade da alma, fazendo pessoas falarem com mortos, que na realidade os mortos nada sabem. Tem Satanás debochando da cara dessas pessoas. Fazer o quê, né? A verdade está aqui. A palavra de Deus, que a palavra de Deus seja implantada no coração e que tenha paz, ou seja, um bem-estar completo de coração, mente, corpo e relacionamento social. Deus espera que cresça no temor do Senhor e que estejam disponíveis para representá-lo neste mundo. É isso que Ele espera de nós. Isaías 49, 25. 49, 25. Mas assim diz o Senhor: por certo que os presos se tirarão ao valente, e a presa do tirano fugirá, porque eu contenderei com os que contendam contigo,
e salvarei os teus filhos. Isso é promessa. Isso é promessa e eu aceito. Quais são os objetivos que o Senhor tem para nossas crianças e nossos jovens? Todos os filhos serem ensinados a respeito do Senhor. E que Ele vai salvar nossos filhos. Nona, qual é o resultado da educação ministrada aos filhos, segundo os caminhos do Senhor? Provérbios 22, 6. Volta só um pouquinho. Provérbios 22, verso 6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Se nós ensinarmos os nossos filhos no caminho do Senhor, ainda que ele fique velho, ele vai continuar no caminho do Senhor. Porque ele foi educado no caminho correto, no Deus verdadeiro. Ele não vai se desviar. Isso é promessa. Os pais devem dirigir, educar e ajudar no desenvolvimento dos filhos. Para tanto, eles mesmos devem compreender o caminho em que os filhos devem andar. Eu tenho que ser exemplo. Né? Eu tenho que primeiro estudar para passar para os meus filhos. Eu tenho que também fazer parte desse caminho com eles. Não adianta eu querer que meus filhos sigam uma direção e eu vou para outra. Nós temos que caminhar juntos com Jesus. Então, o resultado da educação ministrada aos filhos, segundo o caminho do Senhor, né? Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. A Igreja Adventista do Sétimo Dia mantém uma rede educacional que vai do ensino fundamental ao superior. Buscamos a excelência na formação acadêmica, porém, sobretudo, primamos pela formação moral, ética e espiritual dos alunos. Formamos cidadãos para este mundo e a pátria superior. A Bíblia, recapitulando, oferece orientações sobre como podemos obter a possibilidade verdadeira na educação para nós e nossos filhos. A educação cristã e a redenção andam de mãos dadas, com o mesmo objetivo de restaurar o ser humano à imagem de Deus. Por isso, devemos descartar os ensinos materialistas, humanistas e liberais que nos são oferecidos. Eles nos afastam de Deus, que é o centro e a razão de tudo. Nenhum modelo de educação que não esteja centralizado nele e em sua palavra deve ser adotado. Vamos fugir, meu irmão, minha irmã, das tradições humanas. Eu quero passar uma passagem aqui para finalizar, que está em Lucas capítulo 2. E o versículo 21 e 22. 21 e 22. Fala assim: completando 8 dias para ser circuncidado o menino, falando de Jesus, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo, antes de ser concebido. Aí o outro título é a apresentação de Jesus no templo. Olha a distorção que Satanás faz a respeito do batismo infantil. Jesus foi apresentado a Deus na igreja. É isso que devemos fazer. Passados-se os 8 dias da purificação deles, seguindo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para apresentar-lhe ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor.
todo primogênito ao Senhor será consagrado, e para oferecer um sacrifício segundo o que ele está escrito, lhe referida a lei. Então, nós devemos apresentar nossos filhos a Deus na igreja. Senhor, esse filho não é meu, é teu, Senhor, cuida dele. É isso que devemos fazer. Aí de uma apresentação a Deus se torna o batismo, sabe? É uma coisa totalmente... E a gente só presta atenção, vê os erros quando a gente examina as Escrituras. Então você, mãezinha, paizinho, que tem seu bebê novinho, parabéns, né? Apresente seu filho à igreja, apresente a Deus, diga que ele é de Deus. É isso que Deus pede. Nós temos que apresentar os nossos filhos a Ele, consagrar a Ele. Senhor, esse filho é teu, nasceu para te servir, o Senhor que cuida dessa criança. Tá, meu irmão, minha irmã, o próximo estudo será a vida no Espírito. Que o Senhor continue te abençoando, cuidando de ti. Tudo que Ele quer é te salvar e me salvar. Fujamos, irmãos, das tradições de homens, que possamos conhecer a palavra de Deus, que é a verdade. Que Deus te abençoe. Que Deus continue cuidando de ti. E não esqueça de pedir o Espírito Santo todos os dias. É tudo que Deus quer, para que Ele habite no teu corpo e no meu corpo, que são o templo do Espírito Santo. Amém.